Meu cabelo todo estrumilaro, velho. Todo estrumilaro, ó. Aqui, ó. Como é que eu aponto? Aqui e aqui, ó. Tudo estrumilaro. Tá quente. Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E desta vez aqui eu estou com Vale ou Não a Pena Assistir segunda temporada de Feliz. Na verdade eu acho que não vai se chamar Vale ou Não a Pena Assistir, sim, segunda temporada ou temporadas ou alguma coisa assim do tipo, porque vai ser uma vertente do Vale ou Não a Pena Assistir. Mas enfim, eu fiz o Vale ou Não a Pena Assistir do Feliz, da primeira temporada, eu aconselho vocês a assistirem. E eu também fiz uma análise do primeiro episódio, que eu também aconselho vocês a assistirem antes de assistir esse análise aqui. Inclusive, é até bom você assistir a primeira temporada, porque eu vou dar spoilers da primeira temporada, porque eu preciso dar spoilers da primeira temporada pra falar da segunda temporada. Então, bora lá com a segunda temporada de Feliz. Top of the morning to you, partner! We're getting our act together, Nick. No more drinking, no more whoring, no more filling chumps full of hot lead. Where are we going? Kid, how do you feel about ponies? Just remember the rules. No killing, maiming, Drinking, kidnapping, carjacking, or arson. I had to stop at 9 on account of your handicap. Never think about going after Sunshine? Child kidnapping ring, murder, extortion. Moved on, Mayor. I got a daughter now. Being there for that kid is what I believe in. How about you? Holy shit. This is the best crazy person room I've ever seen. Taking out the trash. That's what I'm good at. By trash, I mean people who need to get whacked. no whacking. But Nick, you promised you wouldn't kill anyone. You killed everyone. Bem, a segunda temporada de Feliz, ela é interessante, só que eu já vou falar direto. Tem muita gente que não gosta dessa segunda temporada, tanto que era pra ter uma terceira temporada, que eu vou falar daqui a pouco, só que ela foi cancelada justamente porque o público da segunda temporada não foi tão relevante quanto o da primeira temporada, porque o da primeira temporada é muito bom, a história é muito boa. Inclusive eu fiz uma análise mentalmente sobre os acontecimentos da primeira temporada e comparando com o acontecimento da segunda temporada, e é muito diferente a visão de câmera e a visão de roteiro que tem na primeira e na segunda temporada. Tanto que você pode perceber que na primeira temporada todos os personagens eles seguem o mesmo ritmo na história. É como se tivesse uma câmera apontando para um círculo e aquele círculo fosse girando e cada ponta do círculo fosse um personagem e eles estão indo em direção à história. Porque você acompanha o Sex e depois do sexo, ou o Nick também pode ser, depois do Nick você acompanha a Hayley, só que não para o Nick para começar a Hayley, os dois estão indo junto. Mesma coisa o Blue, mesma coisa o sobrinho do Blue e a policial lá, as histórias e tudo mais, o Papai Noel também, o Smurry, o Smut, todos vão seguindo uma linha perfeitamente, tanto que se você for pensar o que você poderia tirar da história da primeira temporada para continuar a mesma coisa, é muito difícil, porque ela tem uma história muito certinha, os negócios, a trama se encaixa muito bem do início ao fim. Tem momentos que ela se perde, mas são momentos mais de conhecer o personagem, e isso eu entendo, porque é a primeira temporada, então você precisa ter esse carisma com os personagens, então por isso que tem partes na primeira temporada que é um pouco mais chato, mas não é chato por ser chato, e sim chato porque é pra você conhecer o personagem, pra você ter empatia com o personagem, pra os acontecimentos ser mais pesado ao seu entendimento, porque você conhece o personagem, conhece a história dele, conhece ele mais a fundo. Então, mesmo as coisas ruins da primeira temporada tornam ela muito boa. Já a segunda temporada é totalmente diferente. Porque a segunda temporada você tem a história do Blue, que foi o que aconteceu lá, que o sobrinho dele estava com um demônio no corpo, e o demônio do sobrinho passou para o Blue na prisão.
Então, tem essa visão do Blue com o demônio que tá no corpo dele, a visão do Nick tentando ser um pai melhor pra Hayley, junto com o Feliz, a visão da mãe da Hayley, que eu não lembro o nome agora, e a visão da outra policial, então, e do Sonny Brilho também. Então são visões totalmente diferentes, cada um está seguindo o seu novo rumo, só que esse novo rumo eles vão seguir até chegar em um ponto, são vários aqui, ó, deixa eu pegar aqui na minha mão, ó. Vamos lá, 5 pontos. Esses 5 pontos são totalmente divididos, totalmente diferentes, e eles vão seguindo até aqui, mais ou menos, e todos se juntam para continuar a história. A primeira temporada de Feliz são esses 5 pontos juntos, e eles caminham juntos, fazendo tudo ser muito bom. Tanto que tem partes da segunda temporada que você pensa, tá, se esse personagem não existir, o que interfere? Nada. Ah, se esse personagem aqui fosse mudado por aquele outro personagem, o que interfere? Nada. Mesma coisa, uma cena específica, não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas uma cena específica que acontece, que depois de um tempo você fica pensando, tá, se não existisse essa cena, não existiria aquilo lá na frente. Mas também se não existisse aquilo lá na frente, não importaria pra história. Então, o foco, ele é bem, avulso, poderia dizer, porque a história ela só é legal da metade pra frente. Inclusive, tem muito mais episódio nessa. A primeira temporada de Feliz conta com 8 episódios, enquanto a segunda temporada de Feliz conta com 10 episódios. Então, é muito mais, e eu acho que isso é uma enrolação, porque a história, se ela fosse mais rushada, ia ficar muito melhor. Porque tem muitos pontos ali que não necessitam, porque é a segunda temporada. Então, já que tem uma nova temporada, você sabe quem que é o Blue, você sabe quem que é o Feliz, você sabe quem que é o Nick. Então, ser apresentado novas coisas só é interessante se a trama for se prender àquele personagem. Então, vamos dar um exemplo. Essa trama ela vai tratar sobre os últimos acontecimentos da primeira temporada, ou seja, o demônio no corpo do Blue e as coisas que o Sonny Brilho fez, assim como as coisas que o Sonny Brilho vai fazer, junto com o que são os desejos e outras coisas, um mundo bem, bem maluco. Então essas coisas são o foco da série. Só que outra coisa também que é uma interessante é porque o Feliz, a série Feliz em si, cada temporada é um feriado. Vocês devem ter percebido isso, que a primeira temporada é sobre o Natal. A segunda temporada é sobre a Páscoa. Então, muitas das coisas ali são apresentadas sobre a Páscoa, sobre os desejos, sobre o Sonny e sobre o Blue, que meio que vai se perdendo. Meio que esses são os focos. Então, beleza, você ter mais exploração sobre o Sonny, mais exploração sobre o Blue, porque esse é o foco da temporada. Mas meio que depois mostra foco sobre a Hayley, que a gente já sabe da primeira temporada, mais sobre o Nick, que também a gente já sabe sobre a primeira temporada, mais sobre a policial, que também a gente sabe da primeira temporada. Então meio que são coisas que não precisam. Tem coisas chaves ali que é interessante, mais sobre a história da mãe da Hayley. É interessante, mas ainda assim, se tirassem algumas partes da história dela pra colocar mais sobre... Nem colocar mais, simplesmente tirar e é isso, não ter mais, pra justamente a série ficar menor. A série ser mais curta, ela seria muito melhor do que ela realmente é. E outra coisa, que eu assisti essa temporada pela segunda vez, e a primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito, porque meio que a série é de ficção e comédia, além de ação e tudo mais, só que pegou uma veia mais de ficção essa segunda temporada. A primeira temporada, se você assistir tirando o Feliz e colocando, vozes na cabeça do Sex, ou o Sex é meio esquizofrênico, coisa assim do tipo, é a mesma história. É a mesma história. Só tira um amigo imaginário, que é o foco, inclusive, mas, é uma coisa mais centrada. Aquilo que aconteceu na primeira temporada pode acontecer na vida real. Então, é uma coisa bem interessante, lógico, com a parte cômica e a parte de ficção dos amigos imaginários. Mas se tirar o Feliz, tirar os amigos imaginários, aquilo pode sim acontecer. Só que a segunda temporada já pega um negócio muito mais ficção, mas muito mais ficção. Tanto que a primeira vez que eu assisti, eu não gostei da segunda temporada justamente por ele ser muito mais ficção. Porque o negócio era, na primeira temporada, como eu falei, se tirar o Feliz dos amigos imaginários, ela pode se tornar uma história verídica, ela pode se tornar uma história que funcionaria na realidade. Agora, a segunda temporada não. Tem muita coisa ali da segunda temporada que não tem como.
E isso fica muito fantasioso. Tudo bem, a história é fantasiosa, é ficção. Só que fica um fantasioso que não encaixa, não é legal. Você fica com mais perguntas do que respostas. E as respostas, tipo, as perguntas que você quer, a resposta você não vai ter. E o que é respondido para você, às vezes não é o que você quer. Então é bem criterioso, poderia dizer, ao mesmo tempo que é bem... É diferente, porque tem muita gente que a segunda temporada agradou e muita gente que não agradou. Eu fui o que não agradou, mas quando eu assisti pela segunda vez, eu entendi alguns pontos, eu entendi um pouco mais da história e eu achei legal, mas ainda assim não gostei. Então a primeira temporada de Feliz é excelente, é muito boa, só que a segunda temporada tem muita coisa errada, muita coisa que não é nem tipo, se mudasse isso aqui ou aquilo ali ficava melhor. Não tem, porque saiu muito do trilho, pelo menos na minha opinião, saiu muito do trilho que é a história. A história ela era muito certinha e ela desandou muito. Depois ela pega um ritmo que aí fica mais legal, mas isso é tipo no 7º ou 8º episódio pro final, ou seja, bem no final. Então a segunda temporada de Feliz, ela não é lá essas coisas, mas caso você queira saber a continuação sobre a história deles e tal, aí sim, beleza, vocês assistirem a segunda temporada. Mas na minha opinião, se você gostou muito da primeira temporada, se você quer saber o que acontece com os personagens e tudo mais, você assiste a segunda temporada. Agora, se você gostou da primeira temporada, mas não foi muito com a cara e tudo mais, não assiste a segunda temporada. A segunda temporada não é tão boa assim. Você pode ver isso até mesmo em números, porque ia ter uma terceira temporada e ela foi cancelada, porque os números da segunda temporada não foram nem equivalentes à primeira temporada. Se eu não me engano, teve uma queda de 30% em espectadores na segunda temporada. Então, de novo, não é uma temporada realmente ruim. Se você gosta dos personagens, quer ver mais sobre o demônio que tá no Blue, sobre os desejos, sobre o Sonny, sobre o Smurry, sobre o que são os amigos imaginários, entre muitas aspas, o que são os amigos imaginários, você vai entender um pouco mais ali. Não vão te dar todas as respostas, até porque ia ter uma terceira temporada, o que também não ia responder muita coisa, mas é interessante. Se você tem a oportunidade de assistir no vezes 2, eu aconselho muito mais. Porque, como eu falei, a história é muito lenta, é muito devagar. Tem coisa ali que se fosse rushada ia ser muito melhor. Mas então, esse é a minha análise sobre a segunda temporada de Feliz. E bem, vale ou não a pena assistir, é o que eu tinha falado antes. Se você gostou de Feliz e quer ver a continuação da história dos personagens, vale a pena. Se você não gostou tanto assim, ou achou que... pensa que a segunda temporada vai ser melhor que a primeira, não vai ser. A segunda temporada é bem pior do que a primeira. A primeira é muito boa, tudo é muito bom, tudo é muito bem construído. Já a segunda não vai muito bem. Mas eu vou fazer um outro vídeo, dessa vez com spoilers, falando sobre a primeira temporada e a segunda temporada e a provável terceira temporada, se tivesse, porque não vai ter. Mas vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui.